Se você entender a essência da percepção de valor, tudo vai mudar no seu negócio. Por que será que tem marcas que vendem uma bolsa por 100 mil, 200 mil reais, enquanto tem outras que não conseguem passar de 50? Por que alguns médicos têm uma consulta que é de 13 mil reais, enquanto outros mal conseguem vender por 300 reais? Dentistas que vendem aquele clareamento por fortunas, ou cirurgia capilar, eu tô vendo algumas aí, pesquisando algumas, e tem o cara que faz lá, o Stanley, que faz por 15 mil em 10 parcelas, e um médico que vende a 50 mil. Pois é. Isso só existe por conta da percepção de valor. Sem isso, a gente não conseguiria ter essas discrepâncias de produtos tão similares. Isso acontece com a marcenaria também, comigo acontece isso. Existem lojas que vendem um produto muito similar ao meu, que conseguem vender ao dobro do preço do que eu. Agora, por que isso, né? Antes da gente entrar muito mais a fundo, eu queria que você primeiro entendesse que eu não vou te ensinar a regrinha exemplo. Eu vou te dar alguns exemplos, mas não vou listar um passo a passo, até porque o que eu acho importante a gente entender aqui é a essência. Se você entender a essência da percepção de valor, tudo vai mudar no seu negócio e você vai conseguir aplicar ele de várias formas. Porque se eu colocar para você, então se você melhorar a xicrinha do seu café, o espaço, tal, você vai aumentar a sua percepção de valor, você não consegue, você vai procurar situações práticas para você utilizar. E na prática, situações práticas, elas são muito relativas, porque a percepção de valor, ela é individual. O que é a percepção de valor? Assim de falar isso, meu nome é Henrique, eu tenho 20 anos de experiência com móveis, estou desde 2003 trabalhando com móveis sob medida. Hoje eu tenho uma marcenaria aqui em São Paulo e o meu negócio é vender móveis de residenciais, corporativos, clínicas médicas, né? 100% sob medida. Né? Então eu construí isso, tenho uma grande experiência no ramo e a minha empresa é para isso. Eu tenho esse canal aqui para ajudar pessoas como eu e também para arquitetos que precisam melhorar o seu produto, melhorar a sua percepção de valor, é uma das coisas. Eu tenho esse canal para isso. Então vamos lá. Percepção de valor. A primeira palavra que vem é a percepção. Entenda o seguinte, todo mundo percebe o mundo de uma forma diferente. Eu percebo as coisas, eu olho as coisas com o meu olhar. E o que eu extraio, o que é valioso para mim, não é valioso para você. Vou te dar um exemplo disso, que você vai sacar. Eu andei muito tempo de bicicleta, né? E vocês sabem, o mercado de bicicleta ele é gigantesco, principalmente na Europa. Aqui no Brasil nem tanto, mas é um mercado gigante. Envolve muito dinheiro, o esporte, o investimento é alto, e enfim. A primeira bicicleta que eu tive eu paguei 2 mil reais. Eu andei com ela 2 meses ali e comecei a falar, essa bike aqui não serve para pegar uma trilha e tal, vou ter que investir mais. Aí eu comprei uma bicicleta de 8 mil reais, uma Scott. Era uma bike com pedigree. Quando eu sentei na bicicleta e pedalei, na hora eu senti, falei, cara, isso aqui é outro mundo, é outro game. 8 mil reais. Eu tive uma bicicleta, depois disso eu fui ter uma Cannondale Left 8, paguei 20 e tantos mil reais na Cannondale, aí eu falei, eu tô andando de mountain bike, quero andar igual os caras que andam de speed, roupinha colada, tal, bicicletinha magrinha, fininha. Fui comprar uma bicicleta de 3 mil pra testar, pulei pra uma de 30 mil. Depois de uma bicicleta de 30 mil, eu fui trocar as rodas da bicicleta. Eu paguei 10 mil reais num par de rodas de carbono pra essa bicicleta. Para todas as pessoas que eu conheço e que eu contei essa história pra eles, falei, cara, eu paguei 10 pau no meu conjunto de rodas da bike. Todo mundo falou assim, eu nunca faria isso. Eu jamais teria uma bicicleta de 40, 50 mil reais. Eu nunca teria um negócio desse. Só que por que pra ele não era importante ter uma bicicleta de 40 mil reais e pra mim era importante? Porque eu entendi, por estar inserido naquele meio, eu consigo perceber a diferença de uma bicicleta de 40 mil para uma de 20 mil. Assim como existe dentro desse mercado bicicletas de 200 mil reais. Eu não tenho bala para comprar, mas eu consigo olhar para a bicicleta de 200 mil reais e entender por que ela custa 200 mil reais.
E isso só foi possível porque eu fiz parte de uma comunidade, eu entendi daquilo, isso fez parte do meu cotidiano. O meu Instagram era o feed, por anos foi bicicleta, bicicleta. Eu conhecia todos os influenciadores, via todos os vídeos no YouTube sobre bicicletas. Então, pra mim, a bicicleta de 40 mil e um par de rodas de 10 mil era completamente comum. Era algo normal a se fazer. Inclusive, estava atrás da maioria do que pedalava comigo. Eu percebia isso. Eu percebia o valor. Outro momento, outra coisa que acontece muito. Eu faço muita clínica médica, né? Eu já tenho mais de 20 clínicas médicas instaladas aqui em São Paulo. E assim, é claro que quando você entra num ambiente, a primeira coisa, qual que é a primeira coisa que vende num ambiente corporativo? Numa clínica, num escritório, numa loja? Qual que é a primeira coisa que vende pra você? Eu vou te dar um exemplo. Entrei numa clínica chique, Itaim Bibi, Rua do Rócio. Parei meu estacionamento, R$38 a hora. Parei meu carro no estacionamento, recepção, linda, todo de mármore, elevadores modernos, largos, espelho. Subi no andar, um andar, gigante, uma puta recepção incrível, um cheirinho, um clima maneiro. Eu sentei ali naquela recepção e aguardei o meu momento de ser atendido. Olhando naquele espaço, flores, um café incrível, as pessoas educadas, um silêncio, um ar bacana, um ambiente como um todo incrível. Foi a minha vez de ser atendido. Peguei aquele corredor até a sala do doutor, um corredor todo de madeira, com iluminação baixa. Sentei na mesa do doutor. Doutor, Henrique, você tem que melhorar, você tem que tá com 20% de gordura corporal, hein? Vamos reduzir isso aí, vamos melhorar, você vai tomar isso, ó. Quando você sair, conversa com tal pessoa. Eu sentei numa mesa porque ele já tinha um plano pra mim ali, de nutrologia, pra me entregar. Eu tinha certeza que era 10 pau. Eu tinha certeza que era R$10.000 que ia custar aquilo. Por que eu tinha certeza sem ninguém abrir a boca pra falar isso pra mim? O ambiente em volta fez esse papel. O espaço que eu estava inserido, o endereço que eu estava, o lugar que eu estava, a forma que eles me atendem, a forma que o médico fala. Eu percebi aquele espaço de uma forma incrível. Eu tinha certeza que o custo ia ser R$10.000. E aí o que a moça falou? Olha, Henrique, então o seu plano de 4 soroterapias e aplicação de vitamina D ficou R$5.000. Como que você quer fazer? Eu falei, nossa, 5 mil? Tome meu dinheiro, tá aqui. Consulta, era R$1,5, eu sabia que era, já tinha pagado já R$1,5. Você entende que o lugar que eu estava inserido, o ambiente em volta de mim, todas as circunstâncias que me fizeram chegar até aquele momento do preço, me anteciparam o valor. Eu percebi aquilo como caro. E na hora que eu percebi como caro e o preço encaixou a menos do que eu percebi, eu acreditei que era 10 e foi 5. É venda. E isso acontece com tudo, tá? Eu vou dar um exemplo mais idiota ainda. Imagina se isso aqui está jogado numa rua, no meio, junto com um monte de lixo, e isso aqui tá lá no lixo. Você vê isso aqui, você fala, é um lixo, é um descarte. Agora imagina se eu coloco esse negocinho aqui em cima de um pedestal, com uma sala toda branca, com uma iluminação indireta iluminando apenas essa peça aqui, ó. Isso aqui é um carimbo, tá? O que você vai achar disso aqui? Como que você vai perceber o valor desse negócio? Então perceba que o valor é como nós percebemos as coisas. E o que faz a gente perceber mais valor ou menos valor em alguma coisa? E isso depende de um contexto cultural que nós estamos inseridos. Nós somos brasileiros, né? Nós valorizamos coisas similares no Brasil. Só que nós valorizamos aqui em São Paulo coisas e momentos diferentes do que uma pessoa do Rio de Janeiro. Talvez uma pessoa do Rio de Janeiro, ela valorize um tempo livre. Ela não quer trabalhar muito. Ela prefere ter o tempo livre, que ela quer sair 4 horas do serviço para bater ainda um futebolzinho na praia, para poder curtir. Ela gosta de acordar mais cedo, pegar um sol, ver o sol nascer, bater palma pro sol, para pôr do sol. Enfim, é o valor que a pessoa tem. E aí isso é até um contexto ali daquela região, daquela cultura, certo? Assim como acontece aqui em São Paulo também. Nós cultuamos bastante o trabalho, a força de trabalho que a gente tem, a entrega que a gente faz para o nosso cliente, a palavra que a gente se compromete com as pessoas. Nós valorizamos o comprometimento da palavra.
O que acaba acontecendo com isso? Uma pessoa que também valoriza a palavra gosta de mim, porque ele percebe que eu valorizo a palavra. Uma pessoa que anda de bicicleta entende a bicicleta que eu tenho, entende o contexto que eu estou inserido, e aí eu faço parte de uma cultura específica com isso. Então, ampliar a nossa percepção de valor, ela está muito relacionada a como nós somos percebidos pelo cliente, né? E isso, o ambiente é uma das maiores coisas que a gente pode utilizar para ampliar a nossa percepção de valor. As mesmas coisas em lugares diferentes valem preços diferentes. Tem um exemplo aí que tem na internet aí sobre a água, que é a água do cara do farol, que custa R$1,50, a água no mercado comprando 200 garrafas d'água, que custa 50 centavos, e a água do aeroporto, que custa R$8 uma garrafinha de água. Ou a do restaurante chique, com gás, que custa mais, custa 5, 6 vezes mais. O ambiente que está em volta faz aquele mesmo produto ser percebido de forma maior. As pessoas que costumam consumir aquilo também aumentam a percepção de valor. Então, por exemplo, quando um artista, isso acontece muito na rede social, né? Então, quando um artista consome um produto, você automaticamente fala, pô, se o Gianecchini usa roupas da Aramis, então talvez seja uma marca legal para eu usar também. Eu falei o Gianecchini, mas acho que é o Cauã Raymond que faz a propaganda da Aramis, né? Quem sou eu para não usar? Quem sou eu na fila do pão perto do Cauã? Então, a ampliação de como as pessoas percebem a sua marca é um trabalho que nós temos que fazer aos poucos. É como um empilhamento que a gente diz, né? Imagina que a gente tem duas balanças. O seu preço pesa 10 quilos, certo? Aí eu pego o meu ambiente, que custa 2 quilos. Ele já ajuda na balança. Aí eu pego a forma que eu atendo, o ar-condicionado, o café, a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço, como eu me comunico, como eu falo. E assim eu vou ampliando o valor a ponto de ele pesar mais do que o preço que eu estou ofertando para o cliente. Conforme eu vou empilhando várias coisas, várias situações, vários valores para o cliente. E o valor não é só um ato em si, não é uma coisa palpável às vezes, né? A gente pode pensar assim, mas é porque a minha corrediça ela é uma corrediça oculta e aí você não visualiza na lateral essa corrediça, então isso ela suporta 35 quilos e isso é um aparato técnico, porém ele depende de quem está ouvindo sobre esse aparato técnico, se para ele a corrediça ser oculta ou não é valioso. Você entende? A cultura da pessoa que está me ouvindo, ela vai valorizar se essa corrediça é importante para ela ou não. Porque às vezes, para uma mecânica, você está fazendo a bancada do móvel da mecânica. Ela ser oculta ou não importa. Se ela vai só encarecer o produto, se ela vai só aumentar o preço do produto, qual que é o valor que tem para essa pessoa? Então tenta entender a percepção. A palavra, o que faz a gente entender melhor a percepção de valor não é o valor, né? Porque eu vivi a vida inteira indo em curso, eu fiquei anos vendo curso de vendas, 20 anos vendedor, você imagina quantos eu já fiz. E os caras falam assim, você não vende preço, você não vende preço, você vende valor. Tá, mas e aí? Isso me atrapalhou a vida inteira. Você não vende preço, você vende valor, isso entrou na minha cabeça de uma forma errada. Eu demorei anos para entender isso. Eu demorei muito tempo para conseguir entender a essência da percepção de valor, né? Ou como que as pessoas nos percebem. É uma situação que conta muito para ampliar, né? Como que as pessoas percebem o valor de você e da sua empresa, como que você é percebido, que para mim funciona, as histórias. Eu não vou entrar num contexto de storytelling, talvez eu tenha que ir muito a fundo para ser claro com isso e só explicar de forma rasa, fica igual você não vende preço, você vende valor, entendeu? Mais atrapalha do que ajuda, mas eu vou tentar resumir o máximo possível e se vocês acharem interessante, manda aí que eu vou falar sobre isso. A história vende porque quando você conecta com a pessoa, beleza. Que gera conexão a história.
Mas entenda que a história... eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo agora, há uns meses atrás. Umas semanas atrás. Eu estava em Milão e eu fui conhecer uma loja de móveis sob medida. Incrível. Aquela loja me quebrou, eu não entendi mais nada, até porque o caminho para onde eu for com a minha empresa eu quero mudar. E aí eu cheguei nessa loja, o cara entrou na loja, um homem, ele era o líder, o head de vendas de Nova York. Tava atendendo a gente em Milão, na Itália. O cara subiu, um cara educado, extremamente bem vestido. Você via que ele era milionário. Ele era funcionário, mas ele era milionário. Você via só de olhar. 6 andares num palácio. Ele andou com a gente mostrando toda a história da empresa. Que eles fundaram isso, que eles fizeram aquilo, que aquela poltrona que estava ali foi feita pelo design e tal, especialmente para Molteni, porque era do ano de 1973, a outra poltrona e não sei o que, e tudo se comunicava como uma unidade, na história. Ele contou essa história pra mim, cara, e eu falei, caraca, mano, ele em nenhum momento tentou me vender. Ou seja, o ambiente que eu estava inserido, Milão, Itália, já meio caminho andado, né? Um palácio de 6 andares, tudo incrível, os móveis mais lindos do mundo, o cara parecia um modelo de passarela aí de qualquer marca de alto nível que você possa imaginar. O cara tranquilamente desfilaria numa passarela como essa, contando a história de algo que é secular. Não precisa dizer mais nada, né? Eu só não sou o cliente ideal, porque se eu tivesse a grana, eu comprava, né? E aí entra uma outra questão da percepção de valor, que é o seguinte: a gente tem uma coluna de clientes aí, de faixas de preço, e em determinadas faixas as pessoas valorizam situações similares, ou aceitam até um ponto de coisa, né? Imagina assim, eu sou um cara que eu tenho uma classe média alta, vai. Eu não nasci numa classe média alta, mas hoje eu posso dizer que sim. Minha filha estuda numa boa escola, eu tenho uma casa própria, minha esposa tem um emprego numa empresa multinacional de alto nível. A gente viaja todo ano para fora do país, às vezes 2 vezes no ano, e isso aumentou minha percepção do que é bonito, do que é feio, aumentou a forma que eu vejo o mundo, mudou a forma com que eu enxergo isso, né? Então, por exemplo, se eu for num lugar, numa clínica médica, e ela for assim meio branca, uma cadeira daquelas cadeiras de escritório mais simplesinha, assim, sabe? Pra você sentar ali, uma soldada na outra, sabe? E sentar num lugar como esse, meio desconfortável, eu já vou começar a desconfiar, cara. Se eu for um dentista nesse nível, eu não vou abrir a boca pro cara mexer num dente meu num espaço como aquele. Porque o meu nível de valor já tá muito lá em cima. Eu entendo, eu já fui numa clínica médica incrível na Rua do Rócio, de odontologia ou de nutrologia que seja. Eu sei o que é um bom serviço, um restaurante. Eu já fui em vários restaurantes aqui em São Paulo, os melhores eu já frequentei. Aí eu vou num restaurantezinho mais ou menos, beleza, eu entendo o preço e tal, mas... Quando eu quero fazer um negócio de final de semana com a minha família, eu não vou perder. Se eu vou 2, 3 vezes por mês num restaurante, eu não vou gastar meu tempo pra ir num restaurante assim. Ele tem que ser no mínimo assim. Daqui pra cima ele tem que ser, entendeu? Então ele tem que ter um contexto geral, o maître tem que saber, o cara tem que ter uma carta de vinhos razoável pra eu poder escolher, a carne tem que ser num ponto ideal, e se não for no ponto ideal, e se for uma coisa mais ou menos, eu já vou ter uma crítica maior pra falar sobre aquilo. Então eu tenho níveis de valor onde nós nos inserimos no nosso produto. Então cabe a nós saber onde nós vamos ofertar o nosso produto, em qual camada que eu consigo criar um gap na percepção do cliente, onde ele me perceba muito maior do que eu sou, perante ao orçamento que eu ofereço no mercado. Então, às vezes, vale muito mais a pena. Todo mundo quer o alto padrão, todo mundo quer bater lá em cima, né? Quer bater lá em cima no alto padrão, quer vender pro cara aquele projetinho de $500 mil, de 400 mil. Mas, cara, pra você vender pra esse cara, você tem que parecer que você vende $1 milhão. Você tem que apresentar um projeto e um móvel, uma qualidade de produto, uma qualidade de atendimento, um espaço, um ambiente em volta de você para te empurrar, que perceba que vai valer $1 milhão para você ofertar 500 pro cara. Porque se ele perceber que você custa $1 milhão e vier 500, é venda. Ou
ele percebeu você por 700 mil e você ofereceu 500 mil, é venda. É automático. Quando você consegue construir uma empresa onde a percepção geral de tudo, ele te perceba desse tamanho, e toda vez que você passar o orçamento, ele venha desse tamanho, é venda. É venda. É venda. É venda. Tanto que, se você tiver uma empresa onde você fecha, converte, né? Está convertendo 50%, 60% dos orçamentos que você está emitindo, significa que você está com uma percepção tão alta do que você está ofertando para o mercado e o seu preço está tão baixo que ainda existe um ponto onde você vai criar um aumento do seu preço aqui, ó, elevar ainda um pouco mais e você vai continuar vendendo. Tanto que uma das métricas que você tem que trabalhar é exatamente isso. Você amplia a sua percepção, você ancora a sua percepção de valor aqui. E o seu preço está aqui, você vai aumentando o seu preço. Você tem que chegar num ponto onde você começa a ter dificuldades para vender. Para aí você, a partir do momento que você tem de começar a ter dificuldades para vender, aí você vai ampliar mais a sua percepção de valor para o cliente, para você poder transformar em confortável e vender nesse preço. Porque o que sobra entre o preço que você vende naturalmente, ou a percepção que o cliente tem, e aonde você conseguiu chegar e ainda continuar vendendo, essa sobra que tem aqui, ó, ela é o oxigênio que falta para você ganhar grana. É nesse pedaço onde está a lucratividade. Você entende? Imagina. Vamos tentar exemplificar de outra forma. Relógios. Eu amo relógios, só que eu não tenho grana para comprar os relógios que eu quero. Então eu tenho uns aí. Eu tava em Milão, né? Fui pra feira, e na feira de Milão tinha um stand da Panerai, que é um relógio que eu gostava, achava maneiro e tal, mas nunca foi a mesma coisa pra mim. Eu vi aquele stand, é um relógio italiano, não é um suíço, né? Eu entrei naquilo todo de madeira, as pessoas impecáveis, incrível, vi daquilo de perto, é um relógio bonito, ele é robusto, ele é masculinão, assim, sabe? Relógio de homem, eu gosto. Eu falei, cara, esse é o meu grande sonho de relógio hoje, porque eu tive esse contato, eu estava lá, e é um relógio de 80 mil reais, que eu não tenho nem condição nem de pensar em comprar um relógio de 80 pau, hoje. Mas ele já começa a fazer dentro do meu cérebro presença, ele já é presente. Semana sim, semana não, eu dou uma gugada aqui, vou dar uma olhada em um relógio, ver como que tá o mercado de usados desse relógio, pra ver, e eu fico namorando, eu não vou comprar. Mas eu tô trazendo ele pra perto de mim. O dia que aparecer uma oportunidade, que eu tô com a minha cabeça que custa 80 e aparecer uma oportunidade por 35, cara, esse cara vai arrancar esse relógio de mim. Ele vai me vender esse relógio. Porque eu tô construindo essa percepção em cima daquele produto. Outro ponto, olha que interessante. Eu fui numa loja de luminária. Chama Foss, acho que é alguma coisa assim. Puta, eu nunca tinha visto luminária na minha vida, nunca dei valor a luminária. Eu tenho uns LED aqui, ó, mas nunca comprei tipo um abajur que eu falei, nossa, eu quero aquele assinado pelo Valdir Júnior, né? Sabe, essas coisas assim. Nunca tive essa coisa de ter uma peça assinada numa luminária. Só que eu tava lá com uma galera lá que foi no evento, né? Que tava fazendo parte do evento comigo. E essa galera tava, não, a gente tem que ir na Foz, porque não sei o que. Tal, vai ser o dia especial que a gente vai na Foz. Beleza. Eu pensei, pá, o que será que tem de tão legal nessa Foz, né? Por que será que é tão legal essa loja que tá todo mundo querendo ir? Eu não faço nem ideia do que é isso. Chegamos lá na loja, tinha uma luminária. Meu, juro pra você, que luminária, cara. Que coisa linda, maravilhosa, custa 30 pau, um trambolhão grandão assim, ó, redondo, com uma luminária em LED, tipo, mano, coisa mais linda do mundo. Eu olhei pra aquilo e falei assim, eu quero uma luminária dessa. Eu preciso ter uma luminária dessa, mas não foi eles, não é só pela beleza. É óbvio que a beleza contou, mas a história que me contaram ao longo desse tempo sobre isso. Eles me contaram uma história, eles me falaram que era a melhor loja de luminárias do mundo. Pareceu pra mim, pelo menos, com uma pessoa falou, um arquiteto falou, outro falou, um burburinho. Falei, cara, é isso. Então, eu passei a perceber a Foz como a melhor empresa de luminária do mundo, porque alguém me contou dentro de um contexto que eu estava. O ambiente disse isso pra mim. Então, quando você conta uma história sobre isso, e depende de como que a história chega até você, é onde você vai acreditar, vai perceber quanto custa, quanto vale aquilo pra você.
e os seus valores vão se deformando. O nosso papel é deformar o que esse cliente valoriza ou não. Então, quando ele entra no nosso ambiente, ele tem que perceber que vai ser muito mais caro do que o que ele imagina. A loja tem que estar muito impecável, o seu tom de voz tem que estar alinhado com o tipo de tom de voz que o seu cliente fala, para ele falar assim, olha, esse cara fala da mesma forma que eu. O ar-condicionado tem que estar o mais frio possível para ele falar assim, nossa, lá fora estava quente. Parece que eu entrei num ambiente mágico e ficou mais frio. Aquele cheirinho cítrico que tem no ambiente também vai mexer com o nosso olfato e você vai falar, isso é... Que gostoso esse lugar, né? Que banheiro incrível o banheiro deles. Olha como eles pensaram bem pra mim, pra cuidar aqui da forma como eu vou. Putz, tô apertado, preciso ir no banheiro, será que vai dar? Tem um anti-cheirinho ali, tem um copinho de plástico que eu posso puxar aqui um Listerine. Pô, comi. Eu tenho aqui, ó, até um fio dental aqui disponível pra mim. Olha como eles pensaram em mim. E isso vai ampliar a sua percepção de valor do seu produto. O ambiente pode fazer isso para você. As pessoas que consomem o seu produto fazem isso para você. E a história que você conta também fazem isso para você. Então, antes de sempre pensar meu preço tá caro, não sei o que. Tá difícil de vender, então... Como que dizem? Então, leiloando para comprar os móveis, não sei o que. Se você tá nessa guerra de leilão, isso significa que eles não foi percebido o valor suficiente no seu produto a ponto de ele desprender valor para pagar mais por você. Então, o problema não está no seu preço, não vai esmagar seu preço. Você tem que trabalhar do lado esquerdo da situação, de construir mais valor, de melhorar a sua percepção e que a sua percepção entre naquela camada de clientes que você quer atender, que você faça um atendimento da camada de cima. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive uma loja Italínia, mas antes disso eu tinha sido vendedor da SCA por anos. E na SCA, quem conhece, a SCA é uma loja incrível de móveis, altíssimo padrão, né? Compete com Florence, com Bom Tempo. Era esse as competições que a gente tinha na época. Eu era vendedor daquela loja, cara. Eu tinha uma forma de atender o cliente, um tom de voz, um ambiente composto em volta de mim para vender aquilo, um piso adequado, uma forma, um gerente que se comporta como um gerente de uma loja como aquela, uma loja numa posição, numa rua específica, Avenida Europa, trabalhei um tempo, Avenida Guilherme Dumont Vilares no Morumbi, uma baita loja, 2 andares, coisa incrível. E eu vim dessa loja vendendo ali, eu vendia muito. Modéstia à parte, eu era muito bom vendedor. E eu fechava muito pedido. Quando eu virei sócio de uma empresa da Italínia, de uma loja da Italínia, o que aconteceu? O meu atendimento era um atendimento de cliente de SCA. Eu treinei as minhas equipes de venda como se atendia um cliente de SCA. E aonde que estava a mágica para eu ter tido sucesso nesse negócio? O cliente percebia o meu produto, mesmo sendo Italínia, como um produto incrível, com um atendimento fora do padrão, que não é o mesmo atendimento da Italínia que tem lá próximo da loja que eu tinha. Eles não tiveram a mesma experiência que eu tive, então eles me percebiam aqui e o meu preço era muito competitivo. E era caixa, a gente tirava pedido. Eu peguei a loja quase quebrando e vendi a loja faturando 4 vezes o valor que ela faturava quando eu peguei. Eu vendi a loja. Eu dei exit, como diz, né? Mas por quê? Porque eu conseguia construir valor. A percepção do cliente, o que ele da lente do cliente, como ele me olhava, ele custa 100. E aí eu passava o preço, dava 50, dava 70. Então assim, esquece, é valor, não sei o que, eu vendo valor, eu vendo preço. Não. Você constrói valor, você amplia como você é percebido, como ele é. Olha como ele é bonito, olha como ele é legal. E aí você passa um preço abaixo desse valor. É sempre resultado positivo. Então, se faça isso na sua empresa, perceba como você é percebido, busque entender como você é percebido pelos clientes que você está acostumado a vender e tenho certeza, você vai ter mais margem e vai fazer mais negócios. Galera, segue, curte, compartilha com um parceiro seu, compartilha com um vendedor da sua empresa, e o que precisar eu tô aí, manda mensagem que a gente pode falar. Eu sou pequenininho aqui no YouTube, mas meu irmão, eu manjo demais disso aqui. Pode seguir.